Salve a amada igreja gloriosa Pai do Senhor. Amém. Irmãos, então, eu mandei escrever no caderno, né? Deus colocou no meu coração. Todo mundo deixar sua assinatura, né, seu nome no caderno. Aqueles que quisessem começar o ano lendo a palavra, foi falado na outra ceia. Aqueles que quisessem, né, ler a Bíblia. Aí é um livro em cada mês. Então a igreja leu Gênesis hoje, né? Eu falei que ia sortear 10 pessoas para poder incentivar, né, irmão? Então tá ali, ó, os prêmios que eu comprei, 10 caixas de bombom, amém? Então você que for sorteado, né, vai ganhar sua caixa de bombom. Deus te abençoe, não é verdade? Amém. Eu incentivo, né? Mês que vem, no mês de fevereiro, a gente vai ter prêmios mais diferentes, amém? Vai ser só vitória, só bênção. Né, irmãos? Aí agora a gente vai ler o livro de Êxodo. Você que ainda não terminou de ler o livro de Gênesis, não tem problema, você vai concorrer hoje, amém? Eu sei do trabalho de vocês, do dia a dia, não é verdade? Então, o que acontece? Termina Gênesis, não pula para Êxodo, amém? Termina Gênesis, depois você pula para o Êxodo, amém? Em nome de Jesus. Então vamos abrir a palavra do Senhor, não é verdade? Hoje é noite de vitória. Livro de Esther, capítulo 6. Terminou os livros dos profetas, né? Samuel, Reis, Crônica, Neemias, Esther. Extra, né? Terminou Crônica, mais para frente Esther. Quem achou, diga amém. Não posso ler? Do 1 ao 11? 1 ao 11. Eu queria pedir para você não sair de dentro da igreja, de verdade. Fica sem tomar água, sem ir no banheiro, para você entender a palavra. Senão você acaba não recebendo nada. Todos acharam? Fala para o seu irmão aí. É o texto da mensagem. Fala para ele aí o que Deus me deu. Fala para ele, fala, irmão, no lugar da sua vergonha, Deus vai te dar nesta noite uma dupla honra. Todos acharam? 6:1. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se levaram diante dele. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Em alguma Bíblia está Mordecai, em outra Bíblia está Mardoqueu, mas é a mesma versão. 3. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai, ou Mardoqueu, né? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? De novo. Quando Amã entrou no pátio, perguntou-lhe o rei:
O que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei, ao homem, a quem o rei se agrada honrar: sejam trazidos trajes. Amã falou para o rei: quem o senhor quer honrar, seja trazido trajes reais, que o rei tem usado, a um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei. Vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. O conselho que Amã deu para o rei Assuero: leve o cavalo pelas ruas da cidade e proclame diante dele: assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. 10. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e também toma o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado lá na porta da entrada do palácio do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo que disseste. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com trajes real e levou o cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele, dizendo essa frase: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Tremendo, né? Então, irmãos, nesse capítulo eu vou encontrar um homem chamado Mardoqueu. E esse homem, ele tinha um serviço no palácio do rei Assuero muito pequeno. Ele não trabalhava dentro do palácio, ele trabalhava no portão, ele era porteiro. Um serviço muito humilde, muito simples, muito diferente daqueles que trabalhavam dentro do palácio. Quem era Amã, pastora? Amã era o braço direito do rei Assuero. Ele era como secretário do rei. Ele era responsável por tudo que o rei queria. É tanto que o rei chamou ele. O criado viu ele lá no jardim do palácio e falou: Amã chegou bem cedo. Chegou bem cedo. O senhor quer que manda ele entrar? Falou: manda ele entrar. Manda ele entrar porque eu quero hoje um conselho dele por essa revelação que o meu criado deu para mim. Essa revelação que eu tanto queria saber, porque eu perdi o sono. Eu não dormi de noite. E o meu criado revelou para mim aquilo que eu queria descobrir, ele revelou. Então hoje Amã vai cumprimentar esse sonho, vai cumprimentar essa revelação. Por quê? Porque ele era o braço direito do rei. Então nesse capítulo eu vou encontrar um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu tinha um cargo de porteiro. Ele ficava na porta e ele guardava a porta do palácio do rei Assuero. Ele era como se fosse um policial, um soldado. Amém? Mas ele era crente mesmo, irmão. Mardoqueu era crente mesmo. O rei Assuero era ímpio. Todos que estavam dentro do palácio eram ímpios. Não eram conhecedores da palavra. Mas Mardoqueu, ele era crente mesmo, fiel a Deus de verdade. Alguém que não se corrompia. E Mardoqueu vivia no meio dos amigos que corrompiam. Amém? Mas ele ficava firme na porta, fazendo o seu trabalho para o rei, guardando a sua fé e o seu testemunho em Cristo. Esse Mardoqueu começou a incomodar, porque tinha um bajulador do rei que chamava Amã. Sabe aquela pessoa que tem espírito de grandeza, tem espírito de soberba? E ele era um homem de confiança do rei. Ele vivia orientando o rei: cuidado, rei, porque existe muita gente, né, falsa. Existe muita gente manipuladora, rei. Sendo que ele era
Esther, não é verdade? Esther, eu não vou entrar nessa parte, por quê? Porque hoje eu vou falar de uma pessoa que é falsa, uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que é uma pessoa maldosa, tem um coração ruim, entendeu? Então você vai entender o que é uma pessoa que não nega Jesus, uma pessoa que lida no meio de muitas pessoas corrompidas. Se ela não negar o Senhor, ela será honrada. Ela será honrada. Mardoqueu, para quem não sabe, é tio de Esther. Amém? O rei Assuero, ele tinha mais de 20 mulheres no palácio dele. Ele tinha uma mulher para cada noite. Entendeu? E Esther era criada pelo tio Mardoqueu, porque ela é órfã de pai e mãe. Entendeu? E Esther, ela ajudava o tio a sobreviver. Esther vendia flores. E um dia ela foi na porta do palácio vender flores. E a mãe botou o olho nela e falou para o rei Assuero: a menina é linda, a moça é linda, é formosa, é maravilhosa. E o rei Assuero mandou um convite para ela, se ela pudesse, né, ir para o palácio e concorrer com as moças que eram amantes dele. Só que o rei Assuero se deu mal, porque ela aceitou o convite. E quando ela foi, ele botou os olhos nela, ele não queria saber das outras mulheres, ele queria saber só dela. Porque ela era uma princesa, uma formosura de beleza. Mas ela falou: não, eu não durmo com você não. Para você dormir comigo, você tem que casar comigo no religioso e no civil, para depois eu deitar com você. E ele nunca tinha encontrado essa fidelidade no meio daquela mulherada toda que vivia com ele. Só por causa dessa palavra dela, ele mandou dispensar todas as mulheres do palácio. Ele não queria saber mais. Ele queria lutar pela Esther, que não era Esther, o nome dela era Hadassah. Antes, ele mudou o nome dela no palácio, né? Então, ele se agradou dela. Só que nós não vamos falar nisso. Nós vamos falar da fidelidade do tio que criava ela. O tio que criava ela. Então, querido, tem pessoas que assim, como a mãe, não é verdade? Que tem um jeito bonito de falar, de se expressar, e a pessoa acaba ficando encantada, não é verdade? Como o rei Assuero era encantado pelo secretário dele, porque ele falava bonito, ele se expressava bonito, ele se amava, mas era uma pessoa má. Então vamos lá. Mas essas pessoas é cheias de orgulho, de maldade no coração, por isso temos que vigiar, porque elas são cheias de demônios. Principalmente você deve trabalhar com pessoas que são cheias de demônios, assim como a mãe, não é verdade? Tem uma aparência de carinhoso, de bondoso, não é verdade? Mas é cheio de demônios, são pessoas maldosas, pessoas ruins. E isso tem em todos os lugares, não é verdade? Por isso que nós temos que vigiar, orar e vigiar. E esse Amã, irmão, conseguiu fazer o rei Assuero assinar um decreto. Olha como que perverso. Como ele era íntimo do rei, ele fez o rei fazer um ofício, fazer um decreto e colocar todos os povos, amém, do palácio a assinar, concordando com o pedido que ele fez para o rei. Então, através das suas maldades e através de suas palavras falsas, o rei Assuero fez o decreto que quem passasse por Amã, olha o que ele pediu, irmão. Quem no palácio passasse por Amã e não se curvasse, se enjoelhasse, tinha que dar bom dia, boa noite, boa tarde e se enjoelhar diante dele. Olha bem, se não fizesse isso, ia para a forca que ele tinha preparado. Tinha que ser enforcado, tinha que enjoelhar. Porque o que Amã gostava era ver as pessoas se dobrar diante dele. Então tem gente que é assim, ele não se curva não,
mas todo mundo tem que se curvar diante dele. É testa grossa, Deus falou comigo. Ele quer passar e quer que todo mundo abaixe a cabeça e fica pianinho com ele. Assim era esse homem aqui, se você ler o texto todo. Quando Amã vinha chegando, todo mundo cutucava um outro e dizia bem assim: ó, é bem ele aí, ó. É bem ele aí. Cumprimenta e dobra o joelho, porque senão vai ser enforcado. O edito foi batido o martelo, então. E tinha que fazer isso, tinha que fazer. E quando ele passava, as pessoas se curvavam e diziam: bom dia, Amã. Boa noite, Amã. Boa tarde, Amã. Só que quando ele passou no portão, que o crente fiel estava, olha, Mardoqueu disse para ele: bom dia, Amã. Do jeito que foi ordenado, cumprimentar ele. Ele parou, olhou para Mardoqueu e pensou: esse cara é doido. Esse cara é maluco. Isso não tem juízo, não. Não vai se curvar para mim, não? Ele perguntou. Sendo que ele não era uma autoridade de Deus. Ele que criou essa ordem por ele mesmo. E o rei aceitou por ser muito amigo íntimo. Ele saiu de perto de Mardoqueu e mais à frente ele perguntou a alguém: quem é aquele porteiro ali? Passava de carro. Então nem cumprimentava Mardoqueu. Quase ninguém conhecia Mardoqueu ali dentro do palácio. Ele perguntou: quem é aquele cara ali que trabalha ali na porta do palácio? A pessoa respondeu: ele é um judeu, ele é um crente. Amã disse: ele não se curvou diante de mim, não. Ficou irado, ficou indignado. Amã disse: eu vou voltar de novo para me testar. Ele mais uma vez, Mardoqueu novamente: bom dia, Amã. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que decidiu não gostar de você. Pronto, acabou. Quem já passou por isso? Tem gente que é assim, decidiu não gostar de você, decidiu não ir na sua cara. Eu já passei por isso. E essa palavra Deus está trazendo para você hoje, porque Ele sabe que você já passou por isso. Alguém sentiu inveja de você. Alguém sente ódio de você, sente ódio da sua família e quer desforrar em você. Decidiu não gostar de você. Aí você não serve a Deus. Você não tem um pastor para te cumprir de oração. Aí essa pessoa que tomou uma decisão de não gostar de você, ele foi no centro de bruxaria e travou um trabalho de bruxaria contra a sua vida. A enfermidade entrou, remédio, nada. Exame, nada. Médico, nada. Vai para o Rio de Janeiro, vai para Itapirona, vai para Campo, vai para São Paulo, vai para todo lugar e não tem diagnóstico. Por quê? Porque alguém decidiu não gostar de você e levantou uma magia do inferno contra você. Na Bíblia, Deus falou: expulsa demônio por demônio? Não. Macumbeiro expulsa demônio? Não. Eu já fui muito macumbeiro. Me dava aquele papel riscado lá para me andar no bolso, não funcionava nada. Mandava acender milhões de velas coloridas, não fazia nada. O único que expulsa demônio em nome de Jesus e destrói obra de bruxaria é uma oração aqui no seu altar, feita no nome do sangue do Cordeiro. E nenhum pôde me ajudar quando eu fui desenganada pela medicina. Uma pessoa católica, apostólica, romana como eu, tive que cair dentro de uma igreja evangélica para me poder ser curada, liberta. E ali eu conheci Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, e operando nele ninguém impedirá. Ninguém impede.
tem te agradar. Quem não gosta de você? Fala para ele assim, deixa eu falar. Você faz de tudo para agradar uma pessoa, mas a pessoa decidiu. E Mardoqueu não fez nada, mas Amã decidiu, perseguiu. Só por ele não ter joelhado. Decidiu perseguir ele, decidiu destruir Mardoqueu. É assim que o inimigo faz com a gente. Ele decide, ele usa alguém para tomar raiva da gente e decidir destruir a gente. Por isso que nós temos que correr para a presença de Deus, correr para a igreja dos crentes. Amém? Então, querido, ele ficou com tanta raiva de Mardoqueu que Amã não dormiu. Você acredita nisso? Ele não dormiu de noite, de tanto ódio. Ele respirava ódio. Ele transpirava, ele respirava de tanto ódio. Ele não conseguiu dormir, não. Ele ficou perturbado. Amã disse, quer saber de uma coisa? Esse cara, eu não engoli ele, não. Amã disse, eu vou fazer um projeto aqui. Eu vou preparar uma forca, eu vou matar ele. Se você continuar lendo esse livro depois na sua casa, você vai ver. Eu vou fazer uma forca e eu vou matar ele. Eu vou preparar a forca a noite toda. Porque de dia eu não tenho tempo, porque eu trabalho. Mas eu vou fazer essa forca à noite. Você sabia que tem gente que é tão mal que não consegue dormir de noite maquinando? Fale para o seu irmão aí, fala assim, tem gente que anda com você de dia e anda planejando a forca para você de noite. Pastores, existe. De dia te beijando, de dia te abraçando, de dia caminhando com você e de noite sozinho maquinando. E Jesus lá de cima só filmando. Aleluia! Glória a Deus! Deus é demais! Aleluia! Mardoqueu preparando a forca e Jesus lá de cima filmando. Falando, peraí que você vai tocar naquilo que é meu. Mas não vai mesmo. Aleluia! Então, irmão, ele falando, eu vou arrancar a cabeça desse Mardoqueu, eu vou arrancar a cabeça dele, eu vou passar a perna nele, eu vou conquistar mais que ele. E você nem imagina quem é essa pessoa. Irmão, o diabo gosta de trabalhar à noite. Quando você está dormindo, ele está lá maquinando contra você. Ele perde o sono por invejar a sua vida. E Jeová lá do céu olhando, vendo Amã com suas maldades, preparando a forca para Mardoqueu. Ele preparando, irmão, durante a noite, ele chegava mais cedo do trabalho e ele maquinando ali. Você pensa que quando você levanta de manhã, sentindo uma dor, telefonema para poder te entristecer, palavras ao contrário, problema com família, irmão, é porque o inimigo travou batalha de noite. Agora você imagina se você não viesse para a igreja, você não conseguia ir para o trabalho. É uma dor no corpo, é uma dor de cabeça, é algo acontecendo para não se entristecer. Isso aí é porque ele trabalhou durante a noite contra a sua vida, mas não conseguiu te derrubar. Amém? E ali Amã trabalhando contra ele, querendo destruir ele. Enquanto ele está preparando a forca, Deus lá do céu está dizendo, é Satanás, chamando Amã de Satanás. Você está aí armando um laço para o meu servo. Você está brincando com fogo, porque ele é meu. Você está brincando com fogo porque ele é meu. E você não brinca não, Satanás. Isso é Deus lá do céu. Deus diz, Mardoqueu, enquanto você arma o laço aqui, eu vou levantar alguém para livrar o meu filho do outro lado. Aleluia. Esse Deus é muito lindo, irmão. Quando você tiver um tempo, leia o capítulo 6 todo, que está dizendo que naquela mesma noite, Deus não deixou passar para o outro dia, não. Foi na mesma noite. Enquanto Amã armava a forca dentro de casa, Deus disse, você prepara o laço para o meu filho, e eu levanto o livramento, Amã, do outro lado.
tiro o seu sono porque eu vou trabalhar na sua vida para livrar o meu servo Mardoqueu. Olha para você ver. Então Deus disse em alta voz no coração do rei Assuero: você também não vai dormir não, porque você é cúmplice de aceitar as maldades e as fofocas de Amã contra o meu filho Mardoqueu. O rei Assuero entrou no quarto do palácio, irmão, no quarto dele, no quarto do palácio. O colchão era maravilhoso. Pensa no colchão confortável. Os lençóis do rei eram de seda. Não tinha como o mosquito passar assim. Zum, zum. Não é verdade, irmão? Rapaz, a pessoa quando é pobre, não tem muita facilidade na vida, você só fica assim no pepilão. Sim ou não? Sim. Eu já passei por isso. Isso é verdade. Amém? Então, mas o rei Assuero não precisou passar por isso. Porque o colchão era maravilhoso, o quarto com ar-condicionado. Amém? Aqueles lençóis de seda. O colchão era de massagem. Os travesseiros eram de pena de ganso. Irmão, eu dou um travesseiro de pena de ganso. Mas tudo ganhado para a sua vida dar. Amém? Feliz sou eu, meu irmão. Então, querido, olha bem, aquele travesseiro com pena de ganso, o rei agoniado, vira para um lado, vira para o outro lado, o sono do rei fugiu, ele pediu um chá de camomila, mandou uma serviçal fazer para ele um chá de camomila, porque o sono dele tinha acabado, e não tinha naquela época interfone ou qualquer coisa para chamar, ele balançava o sino, não é verdade, naquela época. Ele balançou o sino, a serviçal vinha, porque ele era o rei, não é verdade? Acho que os serviçais nem dormia, só para atender as vontades do rei. Então ele tomou um chá bem forte, mas o sono não chega. Se tivesse remédio naquela época, isso aí é Deus colocando no meu coração. Se tivesse remédio naquela época, eu creio que o rei ia tomar o quê? Clonazepam, ou Rivotril, ou Diazepam, com certeza ele ia tomar para ver se o sono dele ele apagasse, mas não existia remédio naquela época. Então ele tomou vários chás bem fortes, mas não conseguiu. Então nada resolvia para chegar o sono do rei, e ele ficava inquieto, porque ele nunca tinha passado por uma experiência dessa, mas era Jesus tirando o sono dele. Enquanto o miserável estava lá fazendo a forca para Mardoqueu. Olha como Deus é tremendo. Mas quando, irmão, Deus quer lhe honrar, até sono Deus tira das pessoas, amém? Porque Ele faz isso comigo. Irmão, tem dia que eu chego em casa, de visita que eu faço, oro em empresas, eu chego em casa morta de cansado, igual quinta-feira, foi quinta, que dia que nós fomos orar uma empresa em Aperebeca? Segunda-feira. Eu cheguei em casa cansada, mas cansada. Irmão, eu virava de um lado, virava do outro, e Senhor, hoje não. Hoje eu não quero orar para ninguém, porque eu estou muito cansada. Ele falou assim: levanta, você não se manda não. Levanta dessa cama. Eu preciso livrar alguém agora através do seu joelho. E eu virava, não conseguia dormir, irmão. Mas ele deu livramento. Ele deu livramento, porque ele falou isso comigo. Ele falou: eu preciso livrar alguém agora. E você tem que dobrar o seu joelho. Então Deus tira o sono da gente. Isso é bíblico. Mas eu quero te dizer que quando Deus quer lhe honrar, Deus não fala com pessoas pequenas não. Amém? Não fala com pessoas pequenas não. Deus fala com os grandes. Quando Ele quer te honrar, Ele fala com os grandes. Os criados do rei dizem: o Senhor quer ouvir uma música para o Senhor dormir, ó rei? Ele diz: não quero ouvir música não. Ele disse para o Senhor criado: eu quero ouvir uma história para ver se chega a esse sono. O Espírito Santo dele, ó, pede para ouvir um sono, pede para ouvir uma história, pede para ouvir uma história. Você tomou vários chás e não dorme. É uma história que você tem que ouvir. Olha que lindo, irmão. A Bíblia é muito linda, irmão. Fala que você quer ouvir uma história para o seu sono chegar. O criado disse: eu vou na sua biblioteca, ó rei. Eu vou pegar ali um livro. Ele falou: então vai, meu filho, vai lá na minha biblioteca. Pega um livro lá. Irmão, numa biblioteca existem muitos livros, sim ou não? Sim ou não? Quem já entrou aqui numa
Amém? Quebrou 2 pratos, tem, vamos supor, 700 pratos, quebrou 5. Dá baixa em 2 pratos que quebrou. Amém? Então era assim. Aconteceu um acidente dentro do palácio. Tinha que ter esse livro e contar tudo o que aconteceu nesse livro. Das crônicas. Ele podia ter pegado outra história, mas pegar logo o livro que contava os acontecimentos do palácio. Olha que tremendo. Vamos lá. Então, querido, e quando ele entra no quarto do rei, ele abre o livro, o texto está dizendo assim, olha, o dia que o rei escapou da morte. O texto do livro, o dia que o rei Assuero escapou da morte. Porque tudo que acontecia no palácio, a Bíblia diz tudo, né? Diz, eu fazendo o esboço, eu lendo, então era tudo escrito, todos os acontecimentos. Tinha irmão que escrever nesse livro. E ali estava esse texto assim, o texto está dizendo assim, o dia que o rei escapou da morte. O criado diz, o criado lendo para ele, o criado diz, rei, eu achei aqui uma história aqui verdadeira, que aconteceu com o senhor, para me contar para o senhor nessa noite. No dia que o senhor ia morrer e não morreu, no dia que o senhor escapou da morte, o rei diz, não sei disso não. Que isso? Rei, mas nem tudo o senhor sabe. Nem tudo que acontece no palácio, que vai para o livro das crônicas, acontecimentos, não conta para o senhor, porque o senhor é muito ocupado. O senhor não tem tempo. Ele falou, porque eu não sabia disso. Olha para você ver, às vezes você não entende como Deus trabalha na sua vida. Deus trabalha contramão. Amém? Ele faz tudo ao contrário. E a gente não entende. A gente trabalha totalmente diferente de Deus. Totalmente. Deus bagunça tudo para poder botar em ordem. Amém? Nós não, nós organizamos. Amém? Então Deus trabalha diferente. Aí o rei disse, conta a história. Conta. Então conta essa história então para mim. O Senhor tinha 2 funcionários. Olha a história. O Senhor tinha 2 funcionários do seu palácio. O nome de um era Bigtã e do outro era Teres. 2 funcionários do Senhor dentro do palácio, que trabalham para o Senhor. Um chama Bigtã e o outro chama Teres. Vamos lá. E esses 2 se juntaram para lhe matar e envenenar, por inveja do seu crescimento, ó rei Assuero. Olha, você tem isso dentro do seu trabalho, dentro da sua família, na sua rua onde você mora. Tem um monte de gente que te inveja. E o rei Assuero perguntou, eu ia morrer envenenado? O criado respondeu, ia, está aqui registrado no seu livro. Esses caras estavam prontos para reatar o serviço, ó rei. Mas antes do plano dele ser colocado em ação, um porteiro que trabalha no seu portão da entrada do palácio descobriu, porque esses 2 homens estavam cochichando atrás do portão. Bigtã e Teres, cochichando atrás do portão onde Mardoqueu estava a serviço do palácio. Olha. Aí o Mardoqueu disse, esse Bigtã e Teres aí quer matar o rei, meu patrão? Acabei de ouvir atrás da porta, eles tramando, querendo matar o meu patrão envenenado. Olha, o rei perguntou para os seus funcionários, esse Mardoqueu, perguntou para o criado que estava lendo a história, esse Mardoqueu escutou a conversa e me livrou da morte, e vocês não fez nada por ele? Esse homem me livrar da morte, ir lá contar para aqueles que trabalham comigo, para não deixar eu morrer, e vocês não fizeram nada para defender esse homem, não deram
cobrar dele. Olha Deus trabalhando. O Senhor não mandou nós fazer nada por ele, por isso não honramos ele. Mas como eu também não sabia? O rei Assuero respondeu: eu nem sabia dessa história, irmão, porque tudo que acontecia com o rei era ordenado registrar nesse livro. Só que não era de costume levar até o rei os acontecimentos. E o rei Assuero, ao descobrir essa história de livramento sobre a vida dele, disse: eu tenho que honrar esse homem. Ele começa a andar dentro do quarto. Na hora que ele acaba de descobrir a história do livramento que ele tinha ganhado pelo Mardoqueu, olha bem, ele começa a andar dentro do quarto e dizer: eu tenho que honrar esse homem, eu tenho que honrar esse homem, eu tenho que honrar esse homem. Enquanto o Amã está lá do outro lado acordado, dizendo assim: eu tenho que matar esse Mardoqueu. Eu tenho que matar esse Mardoqueu, porque a Bíblia diz que foi os dois na mesma noite. Amém? Enquanto ele preparava a fuga para o Amã, Deus acordou o rei lá, não deixou o rei dormir, para o rei escutar a história, descobrir o que o Mardoqueu fez para ele. Amém? E ele andava dentro do quarto e falava: agora eu tenho que livrar esse homem, eu tenho que proteger esse homem, eu tenho que fazer alguma coisa com esse homem, eu tenho que abençoar esse homem. E o Amã lá, falando o quê? Eu tenho que matar Mardoqueu. Eu tenho que matar Mardoqueu. Olha para você ver, olha que tremendo, olha que tremendo. Dentro de um quarto, um está dizendo: eu vou honrar, eu vou honrar. E dentro do outro quarto, o outro está dizendo: eu vou matar, eu vou matar. Olha que maravilha nós servir a Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, tudo que plantamos nós colhemos, seja bom ou ruim, não falha. Tudo que você fez e você não foi reconhecido na hora, não fique preocupado. Deus vai trazer uma honra grande para você na hora certa. Mardoqueu não tinha sido honrado como ele deveria ser quando ele livrou o rei. E talvez o inimigo disse para ele: olha aí, ajudou o rei, fez tudo para o rei, livrou o rei da morte. Você colocou a cara na reta e você continua nesse seu emprego furreca, Mardoqueu. Com certeza pessoas, o diabo falou isso com ele, fala para mim, fala para você, não te deu nenhum cargo de honra no palácio. Você está aí nesse emprego furreca. Aí, você não botou a cara na reta para falar que você estudou Bigdan e Teres, conversando do outro lado do portão, que ia matar o rei envenenado? E aí, se ele botar a cara na reta, não foi lá contar? Para poder o rei não morrer? Então o rei fez para você. É assim que o inimigo fala com a gente. É assim, ele nos ameaça. Ele não fez nada por você. O que adiantou você defender ele? Mas Mardoqueu descansou o seu coração diante das críticas. Ele descansou o coração dele. Ele não deu ouvido nas críticas. Ele ficou firme, confiante no Senhor, porque ele sabia o que Deus faz para um ser humano que é fiel a ele, né? Então ele disse, Mardoqueu disse: eu fiz o bem, e quem faz o bem no tempo certo terá uma colheita farta. Eu fiz o que deveria ser feito. Aleluia! Então eu fiz porque eu tenho caráter. Eu não podia ver o mal, deixar o mal vencer o bem. Não, ele não deixou. Eu fiz e está feito. E o céu viu o que eu fiz para o rei Assuero. E agora vai ser o céu que vai me aprovar. Não vai ser o homem aqui na terra que vai me aprovar. Mardoqueu falou: quem vai me aprovar vai ser o céu. No tempo certo, na hora certa. Que homem inteligente, irmão. E eu finalizo a mensagem, irmão, deixando Assuero dentro do quarto, dizendo: o que eu faço para honrar esse Mardoqueu, que nem falar com ele eu falo, ou melhor, nem conheço Mardoqueu direito, porque ele trabalha no setor do palácio mais humilde. Ele abriu um portão para as pessoas passarem, para você que não sabia. O rei Assuero dizendo: eu tenho que honrar esse homem. Eu nunca podia pensar que esse homem podia fazer tanto por mim. Irmão, isso aqui não é coincidência, isso aqui é Deus, amém? Isso aqui nessa história não é
já está no pátio. Ficou apavorado. O patrão. Agora Deus entra em cena para honrar o seu servo. Agora é o final da palavra. Fica ligado. O restoeiro disse para o seu criado: manda ele entrar. Aonde? Dentro do meu quarto. Manda ele entrar direto. Porque às vezes ele está precisando falar comigo. Porque ele não chega essa hora. Aconteceu alguma coisa grave. Manda ele entrar direto. Ele é meu empregado de confiança. O restoeiro falou: manda ele entrar direto. O criado foi lá e mandou ele entrar. O rei disse: é o meu empregado de confiança que vai me dar uma luz. Como eu vou honrar esse mardoqueu? Como você acabou de ler a história, que ele me deu o livramento, e vai ser o meu criado, meu secretário, não, vai ser o meu secretário, vai ser o meu braço direito que vai me orientar. Olha, e ele no quarto na casa dele falando o quê? Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Olha como Deus trabalha. Abre sua mente, viaja comigo na palavra. O rei disse para o seu criado: chama ele lá. Manda a mãe entrar aqui no meu quarto mesmo. A mãe tem umas ideias ótimas. Ele é muito inteligente, aleluia. Isso era o rei falando para o seu criado. Se você soubesse onde Deus vai te colocar a igreja, você nunca deixaria de ser fiel a Ele. A maldade que a pessoa maquina contra a sua vida, Deus vai pegar essa maldade para transformar em crescimento de bênção para a sua vida. A maldade dos inimigos maquina contra a tua vida, Deus vai pegar essa maldade e vai transformar ela de bênção, de vitória para a tua vida. Você poderia dar um glória bem forte. Profetiza o que Deus botou no meu coração. Profetiza. Fala para ele assim, fala: bobinho. Fala para ele: bobinho. Não lida com maldade, não. E nem maquina maldade, não. Contra o seu irmãozinho, não. Porque se você não sabe, fique sabendo hoje nessa palavra. Aponta para cima, fala assim: o papai, fala: o papai, está vendo tudo. Irmão, você sabia que pessoas que me humilhou lá no passado, na igreja que eu congregava, hoje para comigo e me pede oração para suas vidas todas destruídas? Me humilhava. Acabava comigo na igreja, quando eu fui consagrada para toda. Pisava assim, ó. Me dava mesmo. Eu ia para os congressos, o pastor falava assim: quero você meia-noite no congresso, em tal lugar assim, meu marido te leva. Hoje, uma ovelha, se for humilhada, misericórdia. O pastor, humilhada não, chama atenção. Todo mundo vai fazer os bolsos. Pastor, você vai pegar sobre libertação. Se vira, faz os bolsos sobre libertação. Por isso que eu sou pré com os bolsos. Porque Deus gosta de coisa organizada. Todo mundo na fila, 10 pregações. Todo mundo mostrando o pastor os bolsos. Ele pegava, ok. Na hora que eu entregava ele, sabe o que ele fazia? Ensinar macaco pular em cima de mim? Ué, está errado? Segue em frente. Ensinar macaco pular em cima de mim. Quer dizer, se eu ensinar, vai passar por cima de mim. Era assim. Jogava a folha, eu tinha que pegar no chão dos bolsos. A minha não entregava na mão. Mas aquilo ali não era motivo de eu parar. Não foi a ovelha que fez, não. O meu pastor. Era assim que lidava comigo. Na hora que manifestava o demônio lá, a igreja assim de gente que expulsava era eu. Era a irmãzinha dela. Um dia eu fui pregar no Brisolu, então, cara. Fui pregar uma mensagem 1h da manhã. Estava
Quer dizer, para não me ouvir. Sabe o que Deus fez? A maldade que Deus está pregando aqui nessa noite? Sabe o que Deus fez? Eu tive que descer a escada que me isolou, expulsar o demônio que ajudou a manifestar lá embaixo. Por que manifestar? Porque ironizou alguém que estava cheio da presença de Deus com toda humildade no coração. Então por isso que eu falo, deixa eu te bater. Porque quem te honra é Deus. Todo mundo veio botar um pouco lá de fora da janela para não querer me ouvir, e depois todo mundo vendo, eu não sou o demônio dela. Ah, dá uma salva de palmas. É isso aí. É desse jeito que acontece, irmão. Quando a mãe entrou no quarto do rei, ele não deixou nem a mão falar. Fica quieto. O rei assumiu. O rei perguntou para a mãe: o que eu faço com um homem que eu quero honrar? Meu Deus, era tudo que ele queria escutar. O que eu faço, Amã, com um homem que eu quero honrar? Poxa vida. Amã pensou: opa, chegou a minha vez. O rei me chama no quarto dele numa hora dessa para me fazer essa pergunta. Esse homem com certeza deve ser eu. Amã pensou. Amã pensou: eu vou aproveitar essa oportunidade. Amã sentou na cama do rei e disse: olha, rei, eu tenho uma resposta fresquinha aqui para o Senhor. O rei disse: fala, Amã, eu gosto de ouvir os seus conselhos, por isso você é meu braço direito. Amã, irmão, fala bonito. Ele tem uma oratória das pessoas caírem de joelhos, mas ele não é nada daquilo que ele fala. Deus não está na oração de Amã, nem um tiquinho assim, ó. Amã disse: ó rei, enquanto o senhor falava, eu estava pensando aqui na minha cabeça. Em primeiro lugar, uma coisa que o senhor deveria fazer para honrar essa pessoa que o senhor quer. Ele pensando que era ele, irmão. O senhor deveria pegar uma roupa, mas não pode ser qualquer roupa não, rei. Tem que ser aquelas roupas que o Senhor usa de linhos finos. O Senhor pega essa roupa, veste na pessoa que o Senhor quer honrar, ele pensando que fosse ele. Aí o rei diz: gostei da sua ideia. Aí Amã diz: tem mais. O Senhor tem muitos cavalos, mas não pode ser qualquer cavalo não. Tem que ser aquele cavalo do Senhor, que ninguém pode montar, só o Senhor que monta, porque o seu cavalo coloca essa pessoa que o Senhor quer honrar, vestido com a sua roupa, montada em cima do seu cavalo. O rei disse: é mesmo, Amã? Será que essa pessoa será honrada dessa forma? Ele disse: sim, ó rei, essa pessoa ficará feliz da vida. E para completar, o rei, manda uma pessoa pegar a rédea desse cavalo, com essa pessoa que o Senhor quer honrar, vestido com as suas roupas de linhos finíssimas, em cima do seu cavalo. Manda essa pessoa pegar a rédea desse cavalo e sair puxando, gritando na cidade de Suzã, para todas as ruas: esse é o homem cujo rei se agrada. É o que está no texto. Esse é o homem cuja o rei se agrada em honrar ele, em exaltar ele. Essa pessoa que está puxando o cavalo tem que gritar em alta voz. Olha, o coração de Amã ficou maravilhado. Ele, olha bem, olha o que esse Amã quer. Ele quer a roupa que o rei usa, sim ou não? Ele quer o cavalo que o rei usa. Irmão, isso aqui está dizendo que Amã quer ser o rei. Que homem invejoso, que miserável. Fala para o seu irmão aí, fala: inveja é assim. Ele não quer nada parecido com o que você tem. Ele quer tudo que você tem. E ele está de olho em tudo que você tem. Na hora que Amã termina de falar, o rei diz: gostei do que você me falou para me fazer.
está apenas começando. O Senhor manda te dizer que Ele separou uma honra para a igreja. Amém? Deus separou uma honra para você, para a igreja menina dos olhos de Deus, nesse ano de 2026. Assim como Ele preparou para Mardoqueu, Ele mandou eu falar para você, irmão, a trama estava pronta, o laço estava preparado, a mão estava preparada para humilhar você. Mas assim diz o Todo-Poderoso: no lugar da vergonha e da humilhação, no lugar da doença, no lugar da morte, no lugar da maldade, no lugar da inveja, Deus manda te dizer para você nessa noite: eu te darei uma dupla honra para frustrar os teus inimigos. Aleluia! Deixa eu te dizer um segredo: enquanto tu dorme, Deus cuida de ti, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus negócios. Quem achou que você ia quebrar, falir ou morrer, alguém disse: vou pegar ele, vou pegar ela e vou destruí-lo. Mas Deus manda me dizer que Ele está quebrando e arrebentando as portas. Agora, nesse momento, dentro dessa palavra, contra a sua vida, o Senhor está desfazendo o laço do inimigo agora, contra a sua vida, porque eu, o Senhor, tenho uma honra preparada para você, igreja menina dos olhos de Deus. Para cada dia de deboche que você passou, para cada dia de humilhação que você passou, no seu trabalho, ou em qualquer lugar que você foi, para cada dia de piadas que você ouviu para entristecer o seu coração, Deus manda te dizer: você não sabe o que eu preparei para você. Aleluia! Tem alguém aqui que vai levantar com o telefone tocando esta semana e recebendo um recado de vitória. Mardoqueu nem sabia do laço e muito menos da honra que vinha para a vida dele. É assim que o nosso Deus trabalha. Mardoqueu estava dormindo e de repente ele acorda com a cabeça batendo na porta da casa dele. Quando Mardoqueu abre a porta, ele vê alguém com um presente. E não sei se você crê, mas segura na mão do seu irmão aí e diz para ele: aquilo que é teu vai bater na porta da sua casa. Aleluia! Na hora que Mardoqueu abriu a porta da sua casa, bateu de frente com Amã. Mardoqueu, o rei, mandou essa roupa, mandou você vestir. Ele vestiu. Amã disse: vem para fora e sobe nesse cavalo do rei, que você mesmo conhece. Ele é seu a partir de hoje. E Amã, e Mardoqueu disse: meu Deus, o que eu fiz, Amã, para receber tamanha honra? Amã disse: calma, Mardoqueu, que a cereja do bolo ainda está vindo. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse: veste a roupa, sobe no cavalo. Aí chegou a cereja do bolo. Aí Amã disse para ele: vamos lá. Ele disse para Amã: vamos para onde? Tinha que perguntar, porque ele odiava Mardoqueu. Vamos para onde? Ele falou assim: vamos para uma missão. Amã disse: eu preciso dizer que você é um homem cujo rei se agrada. Amã, o inimigo, puxando o cavalo e falando o quê? Você, Mardoqueu, é um homem cujo Deus se agrada. Você, Mardoqueu, cujo homem que o rei se agrada. E foi por toda a cidade de Suzã, profetizando e gritando essa frase que o texto ordena: